Fala galera, beleza pessoal? Tudo tranquilo? Estamos gravando o nosso 45º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar falando sobre porcentagem, um assunto extremamente importante para você aí que vai realizar qualquer prova que tenha matemática ou raciocínio lógico, tá? Porcentagem é um assunto que é muito cobrado, principalmente nas provas do Enem. Provas de concurso público, é muito difícil não ter uma questão que trate desse assunto porcentagem. E muitas pessoas apresentam dificuldades na hora de se fazer um cálculo que envolve porcentagem. Então nós vamos ensinar aqui alguns detalhes, alguns macetes, algumas manhas que vai ajudar você a destruir qualquer questão que tenha este assunto, tá bom? Acompanha aqui comigo, vamos lá. Pessoal, imagine que você vai contratar aí um advogado e essa causa custa, por exemplo, 100 mil reais. Aí ele vai cobrar de você uma comissão, vamos supor que uma comissão aí de 30%. Então, pessoal, 30% ele é uma parte que vai ficar com o advogado comparando com o total da causa, que no caso é 100 mil. Então, toda vez que você pega uma parte de um todo, ali você está trabalhando uma porcentagem, ok? Ou seja, porcentagem nada mais é do que você representa uma parte de algo inteiro, de um todo. Ah, você vai comprar uma mercadoria que você vai ganhar aí 10% de desconto. Então, esses 10% de desconto é um valor que você vai deixar de pagar. Ou seja, ele é uma parte de um todo, né, que é o valor inicial daquela mercadoria. Ah, você vai ter um salário, você vai ter um aumento. Então, esse valor que vai aumentar o seu salário, ele é uma parte, né, ele é um percentual em cima do valor que você ganhava antes, tá bom? E existe 3 maneiras de você representar esta porcentagem. Pode ser a chamada forma percentual, que é onde aparece esse símbolo %. Temos também a forma fracionária, que é uma maneira de você escrever a porcentagem em forma de uma fração. E temos também a forma decimal, né? Que nós explicamos lá atrás, que é quando você tem um número com vírgula e está na forma decimal, tá? Então, vamos entender aqui essas 3 maneiras de se representar um determinado número, uma determinada porcentagem. Por exemplo, 14%, 2,3% e 0,34%. Aqui, os 3 estão na forma percentual, ok? Vamos transformar esses 3 aqui na forma fracionária. Como é que ficaria na forma fracionária? Então, aqui, que número que nós temos, ó? Não é o 14? Do jeito que tá lá, você coloca aqui. Ali, ó, 2,3 e ali, ó, 0,34. Agora, só você colocar a barrinha de fração. E o que que nós vamos colocar embaixo? Esse símbolo porcento, ó, o símbolo porcento, preste bem atenção no nome, significa por 100, significa dividido por 100. Então, aqui, ó, 14% é 14 por 100, 2,3% é 2,3 por 100, 0,34% é a mesma coisa que 0,34 por 100, ok? Esta é a forma fracionária de se representar uma porcentagem. Agora, nós também podemos representar na chamada forma decimal. Como é que seria essa forma decimal? 14% é a mesma coisa que 0,14. 2,3%, olha só, como é que eu sei que 14% é 0,14? Aqui eu não tenho 2 zeros. Então, eu vou voltar a vírgula aqui, ó, 2 casas, ó. 1, 2. Então, é como se eu colocasse a vírgula aqui. Então, vai ficar 0,14. Pegando essa ideia, você consegue saber esse do 2,3.
Aqui eu tenho 2 zeros, então vou voltar 2 casas. 1, 2, ó. Completo aqui com o zero. Então, como que vai ficar, então, o 2,3% na forma decimal? Vai ser 0,023, ok? Pois a vírgula estava entre o 2 e o 3, aí a vírgula voltou 1, 2 casas, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. 0,34%. Como é que você transforma? A vírgula vai voltar 2 casas. 1, 2. Completo com zero, então a vírgula vai ficar aqui, ó. Então vai ficar como? 0,0034. Então aqui fica 0,0034. Então nós representamos aqui nas 3 formas a porcentagem. A forma fracionária, ou aliás, a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal, ok? Agora, deste lado, nós temos aqui 3 números que estão na forma decimal. E nós iremos transformar aqui, primeiramente, esses 3 números para a forma fracionária. Como que vai ficar? Repare que o número que você está vendo aqui nos 3 exemplos é o número 7. Então, você já pode colocar ali o número 7. Como nós vamos transformar na forma fracionária, então vamos colocar aqui a barrinha de fração. Agora, o que eu vou colocar embaixo? Aqui, ó, se eu tenho apenas uma casa após a vírgula, então eu vou colocar aqui apenas o 10, ou seja, um único zero. 2 casas após a vírgula tem nesse outro exemplo, então 2 zeros, então aqui é 100. Aqui tem 3 casas após a vírgula, então é 3 zeros, então aqui eu vou colocar 1000. Só que como nós estamos falando de porcentagem, aqui no denominador deve aparecer quem? O 100. Então, neste segundo exemplo de 0,07, já está aparecendo o 100. Então, já conseguimos identificar ali aquele número que estava na forma decimal, na forma fracionária. Já está ok. Só que agora, no primeiro exemplo, a gente precisa fazer aparecer o 100 aqui no denominador. Então, o que eu faço? Basta eu multiplicar aí em cima e embaixo por 10. Aí lá agora vai aparecer o 100, não é verdade? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, como vai ficar? Aqui vai ficar 70 e aqui vai ficar 100. Então 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10 ou 70 sobre 100. Pronto, conseguimos fazer aparecer o 100 embaixo. Já está, então, na forma fracionária. Agora, esse exemplo aqui, ó, o terceiro. Repare que nós temos o 1000. E embaixo precisa aparecer quem? O 100. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos dividir aqui por 10 e embaixo dividido por 10. Porque a gente dividindo por 10 aqui embaixo, ó, esse zero vai cancelar com esse e vai sobrar exatamente o 100. Então, fazendo essa divisão aqui, ó, como que vai ficar? Aqui vai ficar 0,7 dividido por 100. Agora sim, nós escrevemos este número que estava na forma decimal, que é o 0,007, na forma fracionária. Então, ele fica 0,7 sobre 100. Agora, se você teve dificuldade de fazer essa transformação para a forma fracionária, existe forma mais simples de você entender isso aqui. Veja bem aqui no primeiro exemplo, ó. 0,7, toda vez que você tiver um número com vírgula, você pode acrescentar aqui, ó, quantos zeros você quiser após essa vírgula, que não vai alterar em nada aquele número. Então, se você quer que já colocar ele na forma de porcentagem, se você tem 0,7 e você precisa ter 2 casas após a vírgula, você já coloca esse zero e já transforma 70 sobre 100. Você já encontraria lá também o resultado, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, nesses outros 2 exemplos. Basta você fazer o quê, ó? Já tem 2 casas após a vírgula, então é 7 sobre 100.
E esse de baixo? Ah, professor, eu achei mais complicado esse de baixo. Sabe o que você pode fazer aqui também, ó? Caso você tenha dificuldade de fazer essa transformação, basta você fazer o seguinte, você pode fazer isso com todos. Volte a vírgula duas casas. Uma, duas. Então, a vírgula caiu aqui, ó. Que número que formou? 0,7. Você coloca o 100 embaixo. Beleza? Fica mais fácil até você fazer assim, de uma forma mais direta. A mesma coisa aqui, ó. Volta a vírgula duas casas. Uma, duas. Então, a vírgula vai ficar aqui depois do 7. Que número que faz? 7 sobre 100. Aqui a mesma coisa. Volta duas casas. Então, completa com 0. Então, que número formou lá? 70. Então, fica 70 sobre 100. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Agora, vamos encontrar a forma percentual desses números. Como é que vai ficar? Vamos colocar aqui o sinal de igual. O que é 70 por 100? 70 por 100, 70%. O que é 7 sobre 100? 7%. O que é 0,7 por 100? É 0,7%. Tranquilo? Então, nós temos os números na forma decimal, a forma fracionária e transformamos aqui também na forma percentual. É muito importante, pessoal, você saber transformar de um para o outro, porque tem muitas questões que para resolver você precisa fazer isso, tá ok? Vamos avançar aqui. Preste atenção agora nisso aqui. Geralmente, pessoal, quando você vai resolver uma questão de porcentagem, esta questão ela vai se encaixar em uma dessas três situações que eu vou mostrar para vocês aqui. E para a gente resolver essas três questões, eu vou seguir esse esqueminha que eu montei aqui embaixo, tá? Onde nós vamos pegar a porcentagem vezes o valor e dar como resultado. O que é isso, professor, que você está falando? Onde apareceu a porcentagem, nós vamos chamar de a parte inteira B e a parte C, ok? Você vai entender isso aqui agora na prática. Por exemplo, ó, quanto que é 20% de 50? Apareceu a porcentagem, então esse aqui é A. Aqui, ó, 20% de qual valor vai dar 30? Então esse 20% aqui é quem? É o A. No terceiro exemplo, ó, não aparece porcentagem, então ali nós não temos o A. Agora, o B é o inteiro. O que é esse inteiro? Ó, quanto que é 20% de 50 reais, que é o que está aqui no primeiro exemplo? Então, esse 50 reais é o inteiro. Então, ele vai ser o B. Aqui, ó, 20% de qual valor? Ou seja, você ainda não sabe qual é esse valor. Então, o B é o que eu ainda vou descobrir aqui. Vai dar como resultado 30. Então, 30 aqui reais, ele é o resultado. Que no caso, ele é o C. Ali no último exemplo, não tem o A, eu tenho o B, que é o valor inteiro, que no caso aqui é 50, é o maior valor deles, é o B. E esses 15 reais é o resultado, que no caso é o C. O que nós estamos querendo descobrir aqui nesse terceiro exemplo? Nós estamos querendo descobrir quem é o A. Aqui nós estamos querendo descobrir quem é o B. E neste primeiro exemplo, nós queremos descobrir quem é o C, ok? Deu para entender essa estratégia aqui? Então vamos calcular. Como é que você faz? Você vai usar sempre aquele esqueminha ali embaixo, ó. A vezes B é igual a C. A vezes B é igual a C. A vezes B é igual a C. Eu tenho aqui nessa questão que meu A é 20%. O meu B é 50%. Então, nós vamos descobrir quem é o C. Neste outro, meu A é 20%. Meu B é o que eu vou descobrir. Quem é meu C? Aqui ele é o 30%. Neste outro exemplo, meu A é o que eu vou descobrir. O B, que é a parte inteira, é o 50%. E o C, no caso aqui, é o 15%. Vamos fazer esse cálculo aqui então. Vai ficar como?
Ó, 20% é a mesma coisa que 20 por 100. Lembra lá como é que se transforma na forma fracionária? Então, eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero. Cancelo esse zero com esse zero. Então, sobrou aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. Então, meu C aqui é 10. Ou seja, 10 reais. Ok? Então, 20% de 50 reais é a mesma coisa que 10 reais. Tranquilo? Vamos fazer esse próximo. Aqui fica, ó, 20% é a mesma coisa que 20 por 100, que é igual a 30. Eu posso cancelar aqui esse zero com esse zero. Aí sobrou quem ali, ó? Embaixo sobrou 10. Ele passa para o outro lado multiplicando, ó. Ele passa assim multiplicando. Então vai ficar 2B, 10 vezes o 30, dá 300. O 2 passa dividindo. Então 300 dividido por 2, você vai encontrar que o B aqui ele é 150, ou seja, 150 reais. Em outras palavras, 20% de 150 reais vai dar o valor de 30 reais, tá bom? Olha só o outro exemplo. Vai ficar como aqui, ó. A é igual a 15. Esse 50 ele passa dividindo, então dividido por 50. Como eu tenho que transformar aqui em forma de porcentagem, pois a questão está querendo saber qual é o percentual, então o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer com que no denominador aqui embaixo apareça o número 100. Então basta eu multiplicar o quê? Em cima por 2 e multiplicar embaixo por 2. Aí embaixo no denominador vai aparecer o número 100. Então meu A aqui vai ser quem? 15 vezes 2 vai dar 30. 50 vezes 2, aqui vai dar 100. 30 por 100 é a mesma coisa que 30%. Em outras palavras, 15 ele é o equivalente a 30% de 50 reais. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Resumindo aqui então, a primeira situação, a questão pode te fornecer a porcentagem e o inteiro, e queira que você descubra o resultado, ok? Segunda situação, a questão pode te fornecer a porcentagem e te fornecer já o resultado. Aí você vai ter que descobrir quem? A parte inteira, tá? A terceira situação é, a questão pode te dar a parte inteira, te dar o resultado e querer saber de você. Esse resultado em relação a esse inteiro equivale a quantos por cento? Então, que é a situação 3, tá? São 3 possibilidades aí possíveis na hora de uma questão cobrar de você. Então, você precisa ficar atento de que forma que você vai montar essa sua questão, tá bom? Vamos avançar aqui. Preste atenção agora nesses macetes. Vou ver aqui 3 macetes com vocês. Me acompanhe. Macete 1. Aumento. Vamos tratar aqui uma questão que fala sobre, por exemplo, aumento de salário, para que você entenda aqui algumas formas de se fazer, ok? O salário de fulano é R$800 e ele vai ter um aumento de 10% no seu salário. Qual vai ser seu novo salário? Tem pessoas que resolvem isso aqui, pessoal, usando a regra de 3. Como é que a pessoa resolve isso aqui usando a regra de 3? A pessoa faz assim, ó. Se R$800 equivale a 100%, então 10% equivale a X. A pessoa faz dessa forma. Aí depois ela vem e faz aqui uma multiplicação cruzada. Multiplica aqui e multiplica aqui, ok? Aí ela vai fazer o cálculo, vai ficar como, ó, 100% vezes x dá 100% x. E 800 vezes 10%,
Então, 800 vezes 10%. Tem gente que faz essa questão assim. É mais trabalhoso, tá? Mas eu vou continuar ela aqui para você ver como é que se faz. Aí a pessoa pega e continua fazendo assim, ó. Ela corta o porcento de um lado, o porcento do outro. Então, aqui sobra 100x, que é igual a 800 vezes 10, aqui dá 8.000. Então, x é igual a 8.000 dividido por 100. Cancela um zero com o zero aqui também. Fica x é igual a 80. Ou seja, esse aqui é o valor do aumento de salário. Então, a pessoa antes ganhava quanto? A pessoa antes ganhava R$ 800. Vai ter um aumento de R$ 80. Então, o novo salário da pessoa é R$ 880. Tem pessoas que resolvem essa questão assim. Outras pessoas resolvem também de que forma? Lembra lá da tela anterior aquelas situações? Repara aqui para você ver, ó. O salário de fulano é R$ 800. Esse aqui é o inteiro. Então, esse aqui é o B. E terá um aumento de 10%. Esse aqui é o A. A questão quer saber o novo salário, não é verdade? Então, tem um aumento nesse salário, que no caso aqui, esse aumento aqui vai ser o C. Como é que nós fizemos lá no exemplo anterior? Nós colocamos lá assim, ó. A vezes B é igual a C. Fazendo esse cálculo, então meu A aqui é 10%, meu B é 800 e o meu C é exatamente o aumento que eu quero descobrir. Então aqui vai ficar, ó, 10% é 10 sobre 100. Fazendo esse cálculo, eu posso cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. O que que sobra? 10 vezes 8, que vai dar 80. Descobrimos aqui, então, qual é o valor do aumento. Faz o mesmo procedimento da questão lá de baixo, ó. Então, se a pessoa ganhava antes R$ 800 e vai ter um aumento de R$ 80, o que que vai acontecer? Então, o salário da pessoa agora é R$ 880. Beleza? Tem pessoas que resolvem essa questão desta forma. Só que, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte, que aqui você está fazendo duas contas para chegar na resposta, né? Você está fazendo uma conta e depois fazendo essa soma. A mesma coisa aqui, você está fazendo essa conta para depois fazer essa soma. E você pode fazer aqui direto essa questão. De que forma? Pensa comigo uma coisa. A pessoa tem esse salário de R$ 800 e ela vai ter um aumento de 10%. Você concorda comigo que o salário dela é 100%? E se ela for ter um aumento de 10%, então o novo salário dela vai ser 110%. Basta você somar o salário que ela tinha antes, mais o valor do aumento, não é verdade? Então, se você quiser fazer esse cálculo, você pode calcular direto. Ao invés de você calcular desta forma, usando regra de 3, ou dessa segunda forma que eu fiz, você já pode considerar aqui, ó, como o aumento é o quê? 110%. Fica muito mais fácil de se resolver a questão. Se a questão falasse que ao invés do aumento ser de 10%, a questão falasse que o aumento fosse de 20%, então você vai pegar esse valor e multiplicar por quanto? Vai multiplicar por 120%. Ah, mas o aumento não é de 20%, o aumento aqui é de 30%. Então você pega e multiplica por 130%. Basta você fazer esse cálculo, pega o valor cheio e soma com o percentual de aumento que você vai ter. Então, como é que vai ficar então essa questão resolvendo dessa forma que eu comentei aqui agora? Vai ficar o seguinte, se o salário da pessoa lá antes era 100%, vai ter um aumento de 10%, então ela vai passar a ganhar 110%. De quanto? De R$ 800. Você já pode fazer esse cálculo direto. Então vai ficar, ó,
110%, 110 por 100. Cancela esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobra aqui 8 vezes 110. Ó, 8 vezes o 100 dá 800 e 8 vezes o 10 dá os 80. Que é exatamente o valor que ele tinha no salário antes e o valor do seu aumento. Então, 8 vezes 110, multiplicando, você encontra 880. Você já encontra aqui direto qual é o novo salário dessa pessoa. Tá bom, pessoal? É uma forma de se fazer. Então, em resumo, falou em aumento de 15%. Então, você pega, multiplica por 115. Ah, falou que teve um aumento de 22%. Então, você multiplica por 122%. E assim vai. Falou em aumento, usa essa estratégia aí que vai dar certo. Beleza? Agora, com relação a desconto, como é que fica? A mesma coisa. Aqui, por exemplo, tá falando que vai comprar um produto que custa R$800, só que em vez de ter um aumento desse produto, igual é a questão do salário, aqui você tá ganhando um desconto. Ou seja, é um valor a menos que você vai deixar, né, de pagar. Então, como é que fica? Se você pagaria 100% do produto, só que você vai deixar de pagar 10% desse produto, então você vai pagar apenas quanto? 90% desse produto. Ok? Você está ganhando um desconto de 10%. Ah, vamos supor que a mercadoria ela custe R$800 e você vai ganhar 20% de desconto. Então a mercadoria não era 100%? Você vai ganhar 20% de desconto, ou seja, é um dinheiro que você vai deixar de pagar. Então 100% menos 20%, então você vai pagar por esse produto apenas 80% deste valor. Então assim você também pode fazer o cálculo de quando envolve desconto. Não precisa ficar fazendo esta regra de 3 aqui e nem esse outro método aqui. Apesar de que algumas questões seria interessante usar dessas duas estratégias também. Mas boa parte delas você pode fazer direto, ok? Porque você precisa ganhar tempo na hora de se fazer uma prova, por exemplo, do Enem, uma prova de concurso. Quanto mais tempo você ganhar na questão, melhor. Então vamos resolver essa aqui, ó. Como é que vai ficar? Eu sei que eu vou pagar apenas 90% do valor, ok? Se eu vou pagar apenas 90% do valor, o que eu vou fazer então? Então eu pego 90% de quem? Dos R$800. Eu já vou ter aqui direto, certinho, qual é o valor que eu vou pagar pelo produto. Então, 90% é 90 por 100 de 800. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobrou 90 vezes 8. Ó, 9 vezes 8 é 72. Então, só botar o zero na frente. Então, o valor que eu vou pagar pela mercadoria é de R$720. Agora, é porque aqui está perguntando por quanto você pagará pelo produto. Mas a questão podia te fazer uma pergunta diferente aqui. Qual seria? A questão podia te perguntar aqui assim, ó. Qual é o valor do desconto? Se a questão te perguntasse qual é o valor do desconto, basta você fazer o quê, ó? A mercadoria antes não custava R$800. E agora, ao invés de pagar os 800, você não vai pagar, não é R$720? Qual foi o valor que diminuiu aqui? Qual foi o valor do seu desconto? Fazendo essa subtração, o seu desconto foi de R$80. Esse é o valor do desconto. Tranquilo, pessoal? Beleza? Deu para pegar essa manha aí de aumento e de desconto? Então não esqueçam, olha só, falou em aumento de, vamos pegar aqui, ó, de 15%, então é 100% mais 15%. Então você faz o cálculo usando 115%. Ah, mas não é aumento, é desconto. Então você pega 100% menos 15%.
Então, você vai pagar pela mercadoria aqui 85%, que é 100 menos 15, dá 85, tá? Falou em aumento, falou em desconto, é assim que você pode proceder na hora de resolver uma determinada questão. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Preste atenção agora nesse outro macete. Olha só, toda vez que você quiser calcular uma porcentagem e alguma dessas porcentagens for esses números aqui, ó, 1%, 2%, 4%, 5, 10, 20, 25, 50, e tem até outras possibilidades também, mas essas aqui eu considero como as principais. O que você pode estar fazendo? Você vai fazer simplesmente o seguinte: se você quiser calcular 1% de qualquer valor, basta você dividir por 100. Você quer calcular 2% de qualquer valor, basta você dividir por 50. Ué, Gil, mas por que você sabe que é 100 e que é 50? Olha aqui, ó. 1 vezes 100 dá exatamente 100. A multiplicação desses dois números que tiverem aqui, ó, tem que dar 100. Olha lá, ó, 2 vezes 50 dá 100. 4 vezes que número que vai dar 100? Concorda comigo que é 25? Ou seja, toda vez que você quiser calcular 4% de qualquer número, basta você dividir por 25. Aqui, 5 vezes quanto que vai dar 100? Aqui é 20, porque 5 vezes 20 dá 100. Ou seja, quer calcular 5% de um valor? Divida por 20. 10%, basta você dividir por 10. 20%, basta você dividir por 5. 25%, basta você dividir por 4. E 50%, basta você dividir por 2. 50%, pessoal, é a mesma coisa que metade do valor. Então, basta você pegar o valor e dividir por 2. Vamos colocar isso aqui em prática nesses exemplos aqui, ó. Veja só. Eu quero calcular 10% de 800. Vamos fazer essa separação aqui para a gente poder fazer aqui dentro, ó. Eu quero calcular 10% de 800. O que eu vou fazer? Basta então eu pegar, ó, 10 vezes que número que vai dar 100? Não é vezes 10? Não é verdade? 10 vezes 10 aqui não vai dar 100? Então eu sei então que se eu quiser calcular 800, 10% de 800, basta eu fazer aqui a divisão por 10. Então eu pego aqui, ó, 800 e é só dividir por 10. Eu calculo 10%. Divide, eu encontro aqui que dá exatamente 80. Eu quero calcular 25% de 80. Para que você calcule 25%, ó, basta você dividir por quanto? Por 4. Então, eu pego 80 e divido por 4. Se você dividir 80 por 4, você vai encontrar 20. Ou seja, 25% de 80 é a mesma coisa que 20. Ok? 4% de 50. Você quer calcular 4% de 50. Basta você dividir por 25. Então, você pega lá os 50 e divide por 25. 50 dividido por 25, você encontra exatamente 2. Por que, professor, você dividiu por 25? Lembra que eu acabei de explicar? Porque 4 vezes 25 dá 100. Por que aqui eu dividi por 4? Porque 25 vezes 4 dá 100. Por que aqui eu dividi por 10? Porque 10 vezes 10 dá 100. Olha aqui, ó. 1 vezes que número que vai dar 100? Não é 1 vezes 100? Então, se eu quero calcular 1% de 800, basta eu pegar os 800 e dividir por 100. Cancela esse 0 com esse com esse, o resultado é 8. 50% de 400. Lembra que eu falei com vocês? 50% é exatamente metade. Aqui, ó, não dá 100? 50 multiplicado por 2 não dá 100? Então, se eu quero calcular 50% de 400, basta eu pegar a metade. 400 dividido por 2, você encontra 200. Tranquilo?
Agora preste atenção nessa observação que eu vou fazer aqui, que é muito importante você entender. Vamos supor que eu queira calcular 11% de 800. Olha que interessante. Por que esse macetezinho aqui ajuda muito? 11% de 800. O que você pode fazer? Você concorda comigo que 11% é a mesma coisa que 10% mais 1%? Não é verdade? É a mesma coisa que 10% mais 1%, vai dar 11%. Quanto que é 10% de 800? Você já sabe, ó, que 10% de 800 é quanto? É 80. Mas, quanto que é 1% de 800? Você já sabe que 1% de 800 é 8. Então, se você quer calcular 11% de 800, basta você pegar 10% mais 1%. Então, você vai encontrar que é quanto? 88. Você pode estar fazendo essas jogadas também, caso você tenha assim um percentual meio quebrado, meio feio, como esse de 11%. Você pode transformar o 11% em 10% mais 1%. Ah, vamos supor que a questão te pergunta, quanto que é, por exemplo, 29% de um determinado valor? Você pode transformar isso aqui em quê? 25% do valor e mais 4% daquele mesmo valor, que a soma dos dois dá exatamente 29%. Aí você pega, então, usa o 25% e usa o 4%, tá? São algumas estratégias que você pode estar fazendo na hora de se resolver determinadas questões que envolvem porcentagem. Tranquilo, pessoal? Eu expliquei porcentagem aqui para vocês de uma maneira bem minuciosa, desde que como você se transforma a forma fracionária, em forma percentual, na forma decimal, como é que se faz essa transformação. Algumas questões falam de aumento de salário, outras falam de desconto de mercadoria. Então, assim, eu expliquei de maneira bem detalhada vários pontos aqui que envolvem porcentagens, inclusive esse último macete aqui. Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no nosso próximo vídeo nós vamos pegar uma bateria de questões de porcentagem, porque é muito cobrado em qualquer prova que você vá fazer. Então vamos destruir um monte de questões envolvendo este assunto e colocando em prática todas essas dicas e essas manhas que foram faladas aqui para vocês. Aguardo vocês até lá. Um abraço.